Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aí mais um vídeo do nosso canal Café e Política. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o que a gente chama de continuidade e descontinuidade de gestão. Na verdade, assim, né, como surgiu a ideia para criar esse vídeo? Alguns dias atrás, eu conversava com um grande amigo meu, uma pessoa muito próxima, estava ali recém-ocorrido aquela questão do depoimento, do pronunciamento, perdão, do presidente Bolsonaro. E aí isso começou a surgir, né, em redes sociais lá, o pessoal contra, o pessoal a favor, em todos os comentários, enfim. E aí eu conversando com ele, e ele que tem um viés bastante forte de esquerda, né, me questionou por que todo o problema, toda a situação que surgia em relação ao governo do governo Bolsonaro tinham que responsabilizar o Partido dos Trabalhadores, ou a Dilma, ou o Lula, né? Bom, e é isso, né? Aí surgiu a ideia da gente comentar um pouquinho disso. Na verdade, claro que tentando tirar um pouco aí partidarismo de lado, pelo menos um pouquinho, né? Aspectos políticos de lado, mas falar um pouco de gestão e falar um pouquinho do porquê que ocorre bastante desses comparativos, certo? Quando a gente estuda dentro da administração pública, meus caros, essa parte da continuidade e da descontinuidade de gestão, faça um comparativo em relação à gestão pública e à gestão privada. E nesse comparativo você tem lá bastante em destaque, principalmente o quê? Os aspectos negativos em relação a essa diferença que tem, né, entre o modelo privado e o modelo público, e um deles é justamente o quê? Essa descontinuidade de gestão, que é considerado aí pelo modelo de convergência e divergência público-privada um aspecto extremamente ruim, um aspecto negativo. Ora, você já imaginou, por exemplo, o quanto de atraso que uma multinacional teria se quando mudasse lá o CEO, né, o conselho votasse pela substituição do CEO, ou o CEO se aposentasse, o presidente assumisse outra pessoa, se tivesse que começar do zero, né, seria muito mais difícil. E é isso que a gente vive no modelo público. A politicagem ela está, na maioria absoluta dos casos, para não dizer todos, acima da gestão, acima da governança, né? Se a gente pega lá, e aí a gente tem centenas, milhares de exemplos sobre isso, né? Se a gente pega, por exemplo, lá desde a questão, quer ver um exemplo bem claro que existiu, do governo FHC e a gestão Lula do primeiro mandato, tá? E aqui eu vou falar de aspectos econômicos, não estou falando da roubalheira que aconteceu e nada disso, tudo bem? Mas vou tentar um comparativo, como eu disse, mais isento aí nesse sentido. Muito se falou até pouco tempo atrás sobre os responsáveis, né, em relação ao sucesso econômico que foi a gestão do primeiro mandato do governo Lula. Então, o que ocorria? As pessoas que não eram simpáticas ao governo PT afirmavam que ele, na verdade, pegou um oceano azul, que ele pegou uma economia pronta em crescimento, porque existe um cenário econômico mundial muito positivo e o governo anterior, o governo Fernando Henrique, havia desenvolvido um excelente trabalho nesse sentido e aí facilitou a sua gestão. Os pró-governo Lula diziam não é verdade, né? Foi por competência do governo. No que pese existisse uma gestão, um cenário político-econômico bastante positivo, se não fosse ele, não teria acontecido dessa forma. Ora, é exatamente nesse sentido que eu me refiro. Né? Veja, se a gente for um pouquinho para trás lá, desde FHC, desde governo Itamar, até mesmo Collor, né? A gente tem um processo econômico gradativo que ocorreu,
que chegou ao seu ápice, né, ao final do governo Itamar, onde se aplicou a famosa URV, que foi lá, né, uma moeda transitória para que nós chegássemos ao real, que chegou um momento que a moeda estava 1 a 1 com o dólar, né? Nem em sonho a gente imagina uma situação como essa hoje. E a nossa economia realmente se aqueceu e nós vivemos aí, talvez para minha geração, tenha sido o melhor momento econômico que existiu. É verdade também que existiu um cenário positivo mundial, como eu mencionei anteriormente. Sim, a economia favorecia o Brasil, as grandes potências cresceram e o Brasil, como apoiador e como muitas vezes com essas grandes potências como grandes fornecedores, ou melhor, grandes compradores do Brasil, acabou influenciando na economia brasileira também. Então, realmente, a gente foi na onda aí, certo? Por que, né, não admitir que essas situações foram benéficas e que fez com que as medidas tomadas pelo governo Lula fossem positivas? O grande problema que eu entendo é o quê? Nesse sentido, é a politicagem que tende sempre a falar mais alto do que a governança em si. Né? A maior prova que a gente tem disso é que na segunda gestão Lula, onde a economia mundial já era um problema, o que aconteceu? A nossa economia se esvaireceu, entendeu-se ali que aquele modelo de gastar mais do que receber, que existia dentro da política econômica aplicada por aquele governo, não era adequada e a coisa começou a degringolar. Né? E isso justifica. Então eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo que mostra a importância, né, dessa continuidade que deveria ocorrer. Mas, como eu já mencionei, a politicagem acaba falando sempre mais alto. Bom, para que a gente possa entender o porquê, né, que vale muito a pena e por que é tão importante essas medidas que se tomam, que às vezes a gente não vai colher os frutos disso, mas uma próxima gestão, um próximo governo, uma próxima geração é que vai colher, a gente tem que entender um pouquinho da história da gestão pública no nosso país. Quando a gente estuda um pouquinho, né, a gestão pública, a gente vê lá que tem 3 chamados de modelos de administração pública. Né? Quais são esses modelos? É o modelo patrimonialista, é o modelo burocrático e é o modelo gerencial. E se a gente pegar, né, estudar um pouquinho mais a fundo as características, a existência desses modelos, nós vamos identificar que não existe um prazo determinado, não existiu, melhor dizendo, um prazo determinado para a existência de cada um. Né? Em outras palavras, meus queridos, não existe um botão on, off, liga, desliga, que vai falar assim, agora mudou o modelo, agora desliga, agora vai ser tudo desse jeito, né? Um reset para reiniciar. Não. Então, a gente sempre fala que o modelo de administração pública que existe predominante é o modelo X. Por exemplo, agora nós vivemos a predominância do modelo gerencial. Mas isso não significa que ainda nós não tenhamos até hoje características do modelo, por exemplo, burocrático e até mesmo do modelo patrimonialista, que teve seu ápice lá até a década de 30, né? Professor, mas nossa, tanto tempo depois ainda tem? É verdade, quase 100 anos depois a gente ainda tem resquícios daquele modelo de gerir, de administrar. Assim como do modelo burocrático que enfatizava lá, por exemplo, a questão do controle, de uma centralização, né, maior, a gente até hoje tem situações que leis, processos que são estabelecidos que são da forma como são porque foram estabelecidos na época em que o modelo predominantemente vigente era o modelo burocrático, né? E para que isso mude, meus queridos, é um processo, é demorado, necessitam-se de reformas administrativas, porque senão a coisa acaba ficando igual como era. Abrindo um parênteses aqui, é importante, né, dizer que a gente espera que depois que acabar esse colapso aí, toda essa época tão difícil que o coronavírus nos trouxe, que o governo consiga aplacar aí, né, junto ao Congresso Nacional, a
a reforma tributária e também a reforma administrativa, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente evoluir nesse sentido e chegar a uma efetiva vigência do modelo gerencial. Bom, muito bem. Eu estou explicando para vocês, né, como funciona essa questão da teoria dos modelos de gestão, porque na aplicação das atividades ocorre dessa mesma forma. Então, né, voltando lá pro início do vídeo, quando e tentando mais uma vez tentando tirar o aspecto de politicagem de lado, de partidarismo de lado, né? Quando, muitas vezes, pelo menos, quando a gente faz um comparativo de justificativa entre o modelo atual e o modelo anterior, ele é condizente, é coerente sim. Claro que isso não pode ser uma desculpa, né? Não pode ser uma fuga, não nesse sentido. Mas muitas coisas, meus queridos, positivas que foram estabelecidas pela gestão do Temer e pela gestão da Dilma ainda estão vigentes hoje. Assim como muitas questões negativas que foram deixadas de lado, ou que não tiveram o desenvolvimento, a competência correta para se desenvolver no modelo Temer, na gestão Temer, perdão, e na gestão Dilma, a gente ainda está colhendo os frutos. Por quê? Porque assim como os modelos de gestão, é um processo, é algo gradativo que nós precisamos ter uma certa compreensão, precisamos ter um entendimento de que não vai ocorrer da noite para o dia, certo? Dando exemplo aí, dando nome aos bois, né? Os avanços, muitos dos avanços, por exemplo, sociais, né? E aí, não vem ao caso aqui se eu estou falando de populismo, o que é, não importa, mas, por exemplo, da aplicação do Bolsa Família, vamos falar do Bolsa Família, que é, né, uma grande briga, né? O PSDB fala que foram eles que inventaram, o PT só mudou o nome no governo Lula. O governo Lula fala, não, a gente mudou a metodologia, fomos nós que criamos. Independentemente de quem criou, ocorre o quê? Ele foi efetivo para a população mais pobre, certo? Repito, deixando a análise populista de lado, foi efetivo, ajudou. Particularmente, eu acho que já está na hora da gente pensar numa evolução nesse sentido, em orientação profissional, para que as pessoas possam ter seu próprio sustento. Particularmente, penso que sim, mas tem que se analisar como fazer. A questão é, isso até hoje está estabelecido. Durante a campanha, muito se falou que o atual governo, né, antes de ser eleito, ia tirar o Bolsa Família e, na prática, a gente está vendo que isso não aconteceu. Foi mantido o Bolsa Família, inclusive foi reajustado. Foi feito um pente fino lá, acabou tirando muitas fraudes, algumas pessoas se prejudicaram nesse sentido, porque como toda reanálise acaba tendo algumas falhas, mas a gente vê hoje um processo coordenado em que ele está de fato ocorrendo. Manteve-se, e é isso que a gente espera de uma gestão pública, tudo bem? Assim como, por exemplo, a política econômica, e aqui eu vou falar principalmente da gestão Dilma Rousseff, foi catastrófica. Nós colhemos os resultados de um governo que não tinha controle nenhum de gastos, de um governo que investiu, que inchou a máquina pública e que trouxe aí uma série de reflexos que até hoje a gente colhe, né? Nós tivemos balança comercial deficitária por muito tempo, hoje a coisa está começando a se reerguer, ou pelo menos estava até antes da crise do coronavírus, certo? Por medidas que estão sendo tomadas gradativas, mas não é algo, meus queridos, que ocorre do dia para a noite, né? Existe um processo gradativo que a gente tem que ter, né, a paciência necessária. Para finalizar, né, o vídeo aí de hoje. Então, né, nessa conversa com esse meu amigo, eu quis trazer informações justamente nesse sentido. Falar, às vezes se faz necessário esse comparativo para que aquela pessoa que é contra o governo atual entenda por que ele está agindo dessa forma. Assim como outros comparativos positivos para aquela pessoa que é a favor do governo atual entenda que isso já ocorria anteriormente, né? Aí a importância do comparativo. Não é fugir da responsabilidade, não é
terceirizar a culpa, mas sim entender que existe uma origem do problema e existe uma origem do plano positivo, das ações positivas que foram realizadas. Tá bom, meus queridos? Bom, esse é o papo de hoje, do vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês. Eu quero agradecer, né? Tomar aqui meu cafezinho. Quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, né? Gostaria de pedir para vocês, continuem nos acompanhando, se inscreva no canal, compartilhe, né, divulgue. Aí a ideia nossa é justamente debater sobre política, politizar a população, para que nós possamos aí ser os agentes da mudança necessária para o futuro da nossa nação, para um melhor futuro da nossa nação. Valeu, galera! Abraço!